A cafeína perde efeito quanto mais tempo você usar, mas tem uma estratégia que pode ajudar a contornar isso. Vamos saber qual que é. Olá, meu nome é Jorge Teles, eu sou médico do esporte e vamos entender e aprender como utilizar a cafeína da melhor maneira possível para que você não perca os efeitos benéficos que ela tem. Bom, a cafeína é um excelente suplemento ergogênico com vasta literatura científica atestando a sua eficácia nas mais diversas modalidades esportivas, inclusive para quem pratica musculação, crossfit, futebol, corrida e por aí vai, né? Então é um suplemento excelente. Entretanto, existe o fenômeno chamado de fenômeno da tolerância, em que quanto mais tempo você utiliza a cafeína, menor acaba sendo a eficácia dela em produzir o efeito ergogênico. Isso acontece, tá? Isso é um efeito comprovado, né? Então, quanto maior o tempo de uso, menor o efeito e, consequentemente, a pessoa acaba precisando de doses cada vez maiores para que produza o mesmo efeito que tinha antes. No entanto, isso é um risco porque cada vez mais aumentar a dose, você aumenta os potenciais riscos e colaterais do uso da cafeína, certo? Então, existe uma maneira mais correta e mais adequada de se fazer o uso da cafeína, evitando que aconteça o fenômeno da tolerância e, consequentemente, continuando a ter os efeitos benéficos ergogênicos que ela produz. O ideal de se usar a cafeína como pré-treino é ciclar o uso da cafeína. Como é que faz isso, né? Então, sabe-se que o fenômeno da tolerância ele começa a acontecer com 4 semanas, mais ou menos, 3 a 4 semanas de uso contínuo da substância. Estou falando aí de uso diário, tá? Logo, se você acaba reduzindo essa continuidade de tempo de uso, você reduz o fenômeno da tolerância. Então, por exemplo, você ciclar a cafeína, usar durante 3 semanas seguidas e suspender o uso por 2, 3 semanas e depois voltar a tomar a mesma dose, reduz o risco de acontecer esse fenômeno e, consequentemente, você continua tendo benefício mesmo usando uma dose mais baixa, né? Até isso é interessante por quê? Porque em algum momento talvez você queira fazer o aumento de dose. Exemplo, um competidor, um atleta que vai competir uma competição específica, numa data específica, ele vai usar a cafeína ao longo do ano, ele pode fazer isso, né? Ciclando a cafeína dessa forma que eu falei, e numa competição em si ele pode aumentar a dose da cafeína para ter um efeito ergogênico a mais, consequentemente aumentando a performance. Então, a estratégia básica, né, essencial para se fazer esse efeito é fazer esses ciclos de cafeína ao longo do tempo, assim você consegue manter o benefício ergogênico que ele tem de forma crônica, sem precisar ficar longos períodos sem utilizar e sem precisar ficar aumentando a dose, correndo risco aí de efeitos colaterais indesejados, né? Então, é importante ter essa noção de que é importante fazer o ciclo da cafeína, 3 semanas, suspende 2, 3 semanas, dependendo da pessoa, dependendo também de fatores genéticos, né? Mas o que eu recomendo de forma geral é usa 3 semanas, todos os dias, suspende por 2 semanas, depois volta a usar por mais 3 semanas e você vai tendo aí o uso crônico, né, da cafeína, perfeito? Bom, se gostou desse vídeo, clique em gostei, encaminha para o seu amigo ou sua amiga que usa a cafeína como suplemento ergogênico, né, para ele entender melhor como aproveitar melhor esse suplemento e não deixe de me acompanhar no Instagram, @Dr. Jorge Teles. Abraço.